Shalom, shalom, queridos, bom dia. Vamos que vamos, né? Hoje, 35º dia da contagem do Homer. Estamos encerrando a 5ª semana, né? Faltam só 2. Fica firme e forte aí. E hoje eu quero encerrar essa questão sobre as artes, falando sobre a alegria. A Bíblia nos dá muitas chaves preciosas, queridos, para a gente vencer tudo. Ontem eu vi algo, sabe? Uma ministração do apóstolo Éder, ele falando sobre quando o salmista diz, né? Que a lei do Senhor é boa e ela restaura a alma. E às vezes a gente fica perguntando, né? Por que a nossa alma está tão desalinhada, tão bagunçada? Hoje a gente vive num tempo de tantas síndromes, de tantas dores, de tantas frustrações, de tantos medos. Mas na verdade a Bíblia responde, né? A lei do Senhor é boa. Primeiro ponto. As pessoas não conseguem ver a lei de Deus como algo bom. Elas olham para a lei e elas veem a lei como algo difícil, como algo pesaroso. Muitos até têm dificuldade em ler algumas partes, né, do Antigo Testamento, porque olham para Deus e vê Deus mal, né? E a gente não vê que tudo que vem do Senhor é bom. O Senhor sempre teve um propósito, né? Mas eu não vou entrar nisso. Mas esse é o primeiro ponto. A gente não consegue ver a lei do Senhor como boa. Segundo ponto é que a gente acha que a lei, que o Antigo Testamento, já passou. Ele é como se fosse um livro de história hoje, né? E a gente acaba entrando como se só o Novo Testamento tivesse peso e valor. Mas o Novo Testamento, ele só traz clareza acerca do Antigo. Eles se completam, como diz Timóteo, né? Toda palavra, ela é boa e ela tem um propósito. Então, quando a gente começar a olhar a lei do Senhor como sendo boa, e a gente começar a mergulhar na lei, né? Amar a lei, e quem ama, obedece, a nossa alma ela é restaurada. E hoje, dentro dessa questão de restauração da alma, já eu vou linkar, tá? Isso tudo a artes, né? Que é o tema dessa semana. Mas eu quero falar um pouco sobre alegria. E eu quero ler alguns textos bíblicos com vocês. Textos até que nós já conhecemos, né? Mas eu quero trazer isso hoje como uma porta de alegria para a sua alma, amém? A gente vai começar por Abacuque, né? Um texto bastante conhecido. Abacuque é aqueles livrinhos perdidos no meio da Bíblia, que a gente geralmente não acha. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. Vamos lá? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha salvação. Tá. O Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Queridos, olha o que Abacuque está dizendo aqui, né? Parece loucura, né? Ainda que está tudo dando errado, eu me alegrarei no Senhor. Por quê, queridos? Eu quero que você olhe e fale, né? Analise isso aqui. Ainda que a figueira não floresça, quer dizer, todas as árvores estão florescendo para dar os seus frutos. Eu quero que você entenda que isso aqui era a fonte de recurso, né? Então, é como se nos dias de hoje está todo mundo prosperando, todo mundo avançando e para mim parece que as coisas estão meio travadas, não está indo, né? Ainda que o produto da oliveira minta, não vai ter óleo, não vai ter, né? Falou que ia dar e não deu. Ainda que o gado não exista, todavia eu me alegrarei no Senhor. Por que eu me alegrarei no Senhor, queridos? Porque a minha confiança não está nisso. A gente vai, a partir de amanhã, né, começar uma nova semana falando sobre economia.
E eu quero pegar essa semana sobre economia e falar bastante sobre Mamon, né? Sobre a diferença de servir a Deus e servir a Mamon. E a gente vai entrar nisso, porque o Senhor tem prosperidade, tem abundância de vida para nós, queridos. E a gente está meio bagunçadinha aí nessa área. Mas vamos voltar aqui. Então, eu não coloco minha confiança na oliveira, eu não coloco a minha confiança na figueira, eu não coloco minha confiança no gado. Eu posso me alegrar no Senhor, porque eu sei que dele vem o meu socorro, eu sei que dele vem o meu sustento. Então eu posso estar firmado nessa convicção, nessa certeza. Por quê? Porque eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então eu confio, existe um nível de confiança na minha alma, um nível de entrega na minha alma, então eu posso me alegrar. Eu posso, queridos, eu posso viver uma vida leve. A alegria faz com que a vida se torne leve. Isso é tremendo, né? A gente vem de um tempo onde o evangelho tinha que ser triste, né? Os mais espirituais são os de cara mais fechada. Ai, meu Deus. Os mais espirituais são os que menos têm, porque eu passo muita prova, queridos. O Senhor tem alegria de vida para nós. O Senhor tem abundância e Ele sabe o porquê que Ele está falando isso. E a gente não vai entrar nisso agora, não. Porque senão eu vou falar aquilo que não é para falar agora. Senão eu mesmo me atropelo. Vamos lá. Provérbios 17, a primeira parte só do 22 diz assim, ó. O coração alegre é como um bom remédio. Querido, geralmente quando alguém me procura, que fala que está tendo crise de ansiedade, que está depressivo, eu não dou uma de psicóloga, tá? Eu sei os meus limites dentro do ministério. Mas geralmente eu dou algumas orientações. E uma delas é: se alegre. E é difícil a gente se alegrar quando as coisas não estão muito legal, né? É difícil a gente alegrar quando a nossa alma quer entrar na caverna e só quer chorar. Mas a alegria, ela nos tira desses ambientes. Como que eu vou me alegrar? Coloco uma adoração de alegria. Não coloca coisa melancólica, não. De alegria, vai dançar. Vai celebrar. Vai. Obriga. Sabe quando Davi fala assim? Aquieta-te, alma. Confia. Aquieta. Ó, quietinha. Você não vai ficar falando aqui, não. Você não vai ficar me dando comando de dor, de tristeza, de melancolia, de agonia. Aquieta-te. Eu confio. Eu confio no meu Senhor, eu confio no meu libertador, eu confio no meu resgatador. É por ele que eu estou vivendo. Então aquieta-te. Ele sabe o que está fazendo. Outro texto, e é o penúltimo que a gente vai ler, está lá em Salmo 16, versículo 11, que diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegria. E a tua mão direita há delícias perpetuamente. Não vai faltar, queridos. Não vai faltar. Pode usar à vontade essas delícias que estão na mão direita do Senhor. O que é delícia para você? Delícia para uns é diferente da delícia para outros, né? Eu quero que você imagine aí em comida agora. Por exemplo, eu amo quiabo. Amo abóbora. Amo mesmo, queridos. E tem gente que não gosta, mas para mim são delícias. Eu amo. Eu como quiabo com baba, sem baba, porque eu gosto mesmo. Então, o que é delícia para você? E o Senhor sabe o que é delícia para você. Mas daí, o que acontece? Ah, mas eu não estou recebendo isso, eu não estou vivendo isso. Então, mas daí olha aqui a chave, olha aqui o código. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença. É quando eu estou no Senhor. Há essas delícias. Queridos, guarde isso. O dia mau vem para todos. Mas é só um dia. É só um período de tempo. Deserto todo mundo passa, mas não é morada. A aflição, o próprio Cristo disse, olha, Pai, eles vão ter aflição nesse mundo.
mas não tire eles do mundo não, livre eles do mal. No mundo vocês terão aflição. Tende bom ânimo. Bom ânimo. Tende contentamento. Tende posicionamento, queridos. O coração alegre é uma das sinalizações da onde eu tenho posto a minha confiança. Então, o coração alegre não é somente um estágio ou um estado de algo externo. E aconteceu algo, eu fiquei muito feliz. Não. O coração alegre é um lugar de contentamento, de confiança. Eu posso me alegrar. Queridos, o que acontece com você quando o dia mal chega? Todo mundo passa pelo dia mal, né? Aquele assombro que pegou de repente aí. Todo mundo passa. E eu tenho um hábito, tá? Qual é o hábito? E esse hábito não vem de agora, do cristianismo, tá? Esse hábito, ele foi implantado em mim pelo meu irmão mais velho, quando eu passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu só tinha 19 anos. E eu tava entrando num buraco de depressão, sabe? Não dá para contar a história aqui porque é muito longa. Mas um momento muito difícil. E eu fiquei na casa do meu irmão um tempo, em São Paulo. Na época ele morava no Parque São Lucas. E todo dia meu irmão chegava tarde da noite, né, do trabalho, e eu tava lá chorando. E um dia ele me colocou na mesa da cozinha, sentada lá com ele. E ele falou para mim assim: Andréia, a sua situação tá muito difícil. Muito difícil. Eu não consigo imaginar o que você tá passando. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você tem 2 caminhos dentro disso. Sentar e ficar chorando e piorar cada vez mais a sua situação. Ou olhar para sua situação e pensar, tem algo de bom. Eu vou focar naquilo que é bom e eu vou sair disso. Queridos, aquilo me marcou. Aquela frase do meu irmão me marcou. E hoje eu sei que mesmo ele não conhecendo o Senhor, e nem eu conhecendo o Senhor naquele tempo, foi uma palavra de Deus. Tem princípio bíblico? Tem, queridos. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando eu trago à memória aquilo que me dá esperança, o meu coração se enche e eu tenho força para sair. Porque daí agora vem o último texto, né? Que tá um texto também tão conhecido, Neemias, capítulo 8, versículo 11. Eu vou ler só a última parte, que diz assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Queridos, a alegria, ela nos dá força para continuar, ela nos dá força para vencer, ela nos dá força para permanecer, ela nos dá força para perseverar. A alegria é uma fonte poderosa. E daí, olha só que tremendo, né? Quando a Bíblia foi escrita, não tinha ciência como tem a ciência hoje, que nos explica tantas coisas, né? Que fala, é por isso. Naquele tempo, eles simplesmente ouviam a voz do Senhor, e como seria bom se isso ainda fosse assim hoje, né? Simplesmente ouviam a voz do Senhor e seguiam naquela voz. E daí, a gente vê hoje, eu até abri aqui, a endorfina, que é o hormônio da felicidade, o hormônio principal, né? Da felicidade e do bem-estar. Queridos, a falta desse hormônio, ele causa vários males, inclusive a depressão. Faz com que pessoas se percam do propósito. E eu não estou trazendo isso de uma forma medicinal, nem psicológica, porque eu não tenho conhecimento para isso. Eu estou trazendo isso dentro da questão espiritual, mas entendendo que o Senhor nos fez corpo, alma e espírito, e os 3 precisam estar posicionados para viver o propósito de Deus nessa terra. O corpo solta esse hormônio, e esse hormônio libera em nós, ou afasta de nós as dores, nos dá força para continuar. É o hormônio da felicidade. Bem-estar. Minha filha falando aqui, né, que a sensação, ele gera em nós sensação de prazer e bem-estar. E daí agora eu quero linkar isso com as artes. Como
como que o meu organismo, como que eu posso contribuir para o meu organismo gerar esse hormônio? Porque, queridos, no passado, o que a gente entendia? Que se a alegria do Senhor é a minha força e na presença do Senhor a plenitude de vida, então eu tenho só que estar na presença do Senhor e serão nesses momentos que eu vou ter alegria. Queridos, isso é um engano. Se eu estou em Cristo, eu vivo em Cristo. Então eu estou no meu trabalho, eu estou em Cristo. Eu estou lavando louça, eu estou em Cristo. Porque eu não vivo momentos espirituais, eu tenho uma vida espiritual dentro de um corpo natural. Eu sou espiritual, você é espiritual. Tanto que a nossa carne, ela precisa passar por um processo de transformação para que a gente tenha um novo corpo. Mas o mundo espiritual não vai passar. A gente vai continuar. A gente veio da eternidade, está passando por essa terra, vai voltar para a eternidade e bola para frente, vai continuar. Nós somos seres espirituais. Então, não são momentos. Eu posso contribuir com o Senhor, porque eu estou no Senhor, eu tenho direito a essa plenitude de vida, essa abundância de vida, eu tenho direito a esse bem-estar. Mas eu posso contribuir de uma forma natural para que o meu corpo libere. E não é... Queridos, presta atenção. Mas essa alegria não é do Senhor. Queridos, quem fez o seu corpo? Nós precisamos parar de espiritualizar as coisas de uma forma errada. Quem fez o seu corpo? Quem fez as glândulas? Quem fez os hormônios? Não foi o diabo? Não, queridos. No meu corpo não tem nada que o diabo criou, não. Tem as maldições hereditárias, que eu estou lutando contra elas e tal, mas eu sou criada pelo Senhor. Tudo em mim foi criado pelo Pai, com um propósito, com um projeto. E tudo em mim, tudo que há em mim tem que bendizer o nome santo do Senhor. Então as minhas glândulas têm que liberar aquilo que é necessário para bendizer o nome do Senhor. Então olha só, comer chocolate amargo moderadamente libera endorfina. Olha que tremendo isso, coisa boba, né? Mas comer algo saudável libera endorfina. Cantar, agora que eu já estou linkando a questão das artes. Cantar, queridos. Daí, eu não vou nem entrar de novo na frequência, nada disso não, porque eu acredito que isso vocês já entenderam. Mas eu quero entrar em algo que eu vi, eu acho que foi a Isadora Pompeu falando. Uma coisa bem simples, assim, mas eu falei, que tremendo isso. Perguntaram para ela o porquê que ela só canta louvores, né? Não canta música secular. E ela falou assim, porque eu não vejo sentido. Porque a música expressa aquilo que está dentro de mim. Se dentro de mim está o Senhor, eu só quero expressar aquilo que está relacionado a Ele. Então, é tremendo isso, queridos, porque daí não adianta você querer cantar essas músicas de sofrência, daí a gente entra na frequência, né? Só vai te colocar para baixo. Mas o cantar, coisas que exaltam. Já aconteceu com você? De você estar no momento da adoração aí, de repente começa a cantar um louvor que exalta a Deus e parece que você vai... Ou louvores de alegria, com batidas, e parece que a sua alma vai explodir de tanta alegria. Então, cantar libera. O Senhor sabe exatamente. Por isso que a Bíblia fala, cante ao Senhor um cântico novo. Encante ao Senhor, adore ao Senhor. Quantos textos falam sobre isso? Por que o Senhor está falando isso? Porque o Senhor nos criou e sabia que isso ia liberar endorfina e isso ia nos deixar felizes. E a alegria do Senhor é a nossa força. Outra coisa que libera é dançar. Dançar, extravasar, pôr para fora, movimento. Eu não vou entrar aqui em atividade física, eu não vou entrar nisso, porque a gente tem um monte de coisa para fazer, teria um monte de coisa para falar, né? Mas isso libera. O dançar libera. E outra coisa que libera, queridos, que também está totalmente ligada, eu vou falar só sobre essas três, é o trabalhar em equipe. É porque aqui tem receber massagem também. Mas o trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe. Queridos, a gente está virando um povo tão chato. Ontem eu estava falando acerca disso com a minha filha. Eu não sei, tem gente chata nesse mundo, não tem? Se você não conhece nenhum, pode ser você.
tem gente chata nesse mundo, queridos. Tem gente sem noção. Ah, tem muito. Mas, gente, é a melhor parte da criação, queridos. Eu amo gente, eu me divirto com gente. Às vezes eu quero dar uma descansada e eu vou assistir os videozinhos nada a ver, sabe? Esses videozinhos do Insta. E eu me divirto, eu falo, gente, como o povo pode ser tão criativo assim, sabe? E daí minha filha fala assim, mãe, para de me mandar vídeo. E quando eu pego para assistir, eu pego vídeo de receita, eu encho o Insta dela de vídeo de receita, vídeo de criança e vídeo criativo, sabe? Eu acho muito top. Gente, é bom demais, queridos. Gente, é a cereja do bolo da criação, sabe? E esse trabalhar em equipe, queridos, existe desgaste? Existe. Por quê? Porque dentro da equipe, agora vamos, né, dentro da arte, dentro da equipe da dança, dentro da equipe do teatro, dentro da equipe do louvor, vai ter os espinhos. Por quê? Porque Deus usa a gente para tratar a gente. Deus usa a gente para curar a gente. Então vai ter os enroscos, mas é muito bom. Sabe, a comunhão. Por que a igreja de Atos, ela explodia em crescimento? Ai, porque o povo era temente, porque o povo evangelizava. Não, queridos. A Bíblia não fala que tinha evangelismo ali, não. A Bíblia fala que eles tinham tudo em comum. Eles comiam juntos, eles se preocupavam com as finanças um dos outros, eles se reuniam. E o Senhor acrescentava aqueles que tinham que ser salvos. Existia uma alegria, sabe, que as pessoas vinham atraídas por aquilo. Pela vida que fluía, sabe? E as artes, elas precisam expressar a vida de Deus. Volto a dizer, né? A gente falou sobre. Eu citei aqui um dia, num desses dias sobre as artes, sobre o Giovanni Si, né? E hoje, quando eu fui ler esse texto de Abacuque, na hora meu cérebro linkou, né? Eu não sei se vocês lembram que em um dos teatros, eu acho que no Jardim do Inimigo, ele aparecia com. Acho que era um cachorrinho, e o nome do cachorrinho era Abacuque. Eu acho que era um cachorrinho. E ele falava, Abacuque, meu filho. Então a gente ria com aquilo. Era um confronto aquele. Né? Aquele teatro, um confronto. Mas era um confronto gostoso. Estava apanhando e queria continuar ali apanhando, né? Através das artes. E ele gerava isso. Porque as artes, queridos, se a arte nas trevas tem o poder de liberar endorfina para o corpo, trazendo a alegria que nos fortalece, você imagine as artes que servem a Deus. O que não pode gerar em nós. Os lugares que não pode nos arrancar. E os lugares que não pode nos colocar. Então, né, encerrando essa semana, encerrando isso, né, amanhã a gente já começa, amanhã a gente vai falar sobre o espírito de conhecimento e depois a gente entra acerca da economia, acerca das finanças mesmo. Encerrando isso, faça com alegria. Tenha prazer em cantar. Tenha prazer em dançar. Ah, você não faz parte do Ministério de Dança? Celebre, queridos, lá na sua cadeira, lá no seu banco, sei lá onde. Celebre junto. Aprenda as coreografias, queridos. Minha filha dança, né? E eu sou péssima. Além de ser péssima, eu sou sedentária. Eu tô caminhando para 50 anos, né? Tenho 47 anos. Então, os movimentos já são uma coisa, né? Mas eu celebro. Elas estão ensaiando, eu tô lá aprendendo um passo e faço junto. Celebre. Sabe? Não tenha medo, com todo o respeito, eu estou falando isso, não tenha medo de ser ridículo, né? de expressar, deixar sua alma fluir e falar, alma, você também vai entrar nisso, você também vai entrar na alegria do Senhor. Eu arranco você das atmosferas de morte, eu arranco você da atmosfera de sepultura, do medo, da ansiedade, da depressão, né? Você vai viver. Que haja vida, então cante, dance, trabalhe em equipe, ame gente. Queridos, você não pode dizer que ama o Senhor se você não amar pessoas. Como mãe,
Se alguém falar que não ama as minhas filhas, acabou a graça. Se falar então que não ama minha neta, que é o tesourinho do momento, misericórdia, acabou a graça. Como que eu posso dizer, eu amo Deus, mas eu não amo o que ele fez, o que ele criou é péssimo. Não, queridos, o que ele criou é ótimo. Tem gente embaçada, mas o que ele criou é ótimo. Então, viva isso, cante, dance, celebre, entre no teatro, sabe? Tenha a mente de Cristo, seja criativo, trabalhe em equipe e deixe o Senhor, através do seu corpo, através das suas glândulas, liberar vida em você, porque alegria é vida. Na presença do Senhor, há plenitude de alegria e vida. Que você seja cheio dessa alegria do Senhor. Nesse 35º dia da contagem do homem, que você seja cheio da vida de Deus. E que essa vida seja liberada através de você, através daquilo que o Senhor tem colocado para você fazer. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, né? Que você tenha um dia aí abençoado. E a gente volta amanhã para mais um dia da contagem do homem, amém? Shalom, shalom, queridos.